Deus! Minha nossa! Estava sem olhos, estava sem língua. Por que estava sem sangue? Quem está fazendo isso? Alguém deve ter uma resposta. Eu posso ver? Que incrível. Eu posso dizer que era bem mais alto que isso. Meus braços pegaram fogo. Eu nunca vi nada parecido na vida. E aí desapareceu do nada. Não era desse planeta. Você sabe o que é isso? Porque eu não sei. Neste episódio de Histórias Inacreditáveis, um piloto descreve seu terror quando objetos não identificados parecem ter tomado o controle de seu avião. Estamos olhando para um verdadeiro mistério aqui. E no meio oeste americano, um incêndio mortal Ele queimou de dentro para fora. desafia uma investigação científica. Uma coisa bizarra aconteceu aqui. Isso não tem explicação. Histórias Inacreditáveis. Cidade do México. Um dos lugares com maior incidência de avistamento de OVNIs do mundo e local de um suposto encontro de 18 minutos que foi gravado. Esta história nunca foi contada por um programa da televisão americana pelo piloto que a vivenciou, até agora. Carlos de Los Santos ainda é assombrado pelos eventos que o levaram a fazer um chamado desesperado para uma torre de controle de tráfego aéreo há 38 anos. É uma experiência muito especial para mim. Eu sei. Esta é a história inacreditável de Carlos de Los Santos. México, 3 de maio de 1975. O piloto Carlos acabou de voar com um grupo de engenheiros pela costa do Pacífico até Lázaro Cárdenas. Ele verificou o avião antes de concluir o plano de voo e voltar para o aeroporto da cidade do México. Ele estava pilotando um Piper PA-24 Comanche com trem de pouso retrátil. Carlos de Los Santos já havia voado 65 quilômetros de um percurso total de 370 quilômetros. As condições de voo estavam muito boas. O avião também não apresentava nenhum problema. Carlos estava completando 1 hora de voo, passando por cima das nuvens a 3.000 metros de altitude. A visibilidade era boa, mas o jovem piloto teve uma surpresa. Estava tudo normal, mas de repente eu tive a sensação de estar sendo observado. Então eu me virei e percebi que na parte de cima da asa do avião tinha um objeto. Então eu disse, meu Deus, o que é isso? Está bem aqui do meu lado? Então, em 3, 4 segundos, a mesma sensação que eu tive do lado esquerdo, eu tive do lado direito. Era um outro objeto. Foi nessa hora que eu comecei a ficar muito nervoso de verdade. De acordo com seu testemunho, Carlos relatou ter visto 2 objetos de cor cinza com cerca de 4 metros de diâmetro. Cada um deles tinha uma pequena cabine como um cockpit ou um para-brisa. Eu pensei, que diabos é isso? 4 segundos depois, um terceiro objeto apareceu em frente ao avião, indo em direção a Carlos. Eu fiquei com muito medo. Eu pensei que o objeto ia bater no avião. Então tentei desviar dele, tentei empurrar o manche do avião para frente. Mas o manche não funcionava. Ele se movia, mas o avião não respondia. Nesse momento, eu já não tinha mais nenhum controle sobre o avião. O terceiro objeto veio e conseguiu passar pela hélice, que estava funcionando, que estava girando. O objeto acabou desviando e indo para a parte de baixo do avião. E eu senti um tranco bem forte. O terceiro objeto parecia ter atingido a parte de baixo do monomotor, mas Carlos não tinha ideia se o avião havia sido danificado. Agora a aeronave estava totalmente sem controle.
Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu só sabia que estava voando com 3 objetos em volta de mim. Aí eu levei um tremendo susto. E então eu comecei a pedir ajuda. Carlos fez uma chamada de emergência, ou Mayday, para o aeroporto da Cidade do México. Esta é a gravação original deste contato. É a primeira vez que ela é transmitida em um programa americano. Para mim, foi de verdade uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Porque eu realmente percebi que não tinha mais nenhum controle sobre a aeronave. A gente captou uma chamada de emergência Mayday e era uma voz muito angustiada e estava quase gritando. Carlos se esforçou para entender o que estava vendo. E então eu comecei a pensar e me perguntar, nossa, será que isso daqui é da Terra? Será que é de outro planeta? Eu não sabia. A gente ficou muito preocupado. Aquela chamada deixou todo mundo perturbado. A gente nunca tinha recebido uma chamada parecida. Então, o avião de Carlos começou a mudar seu curso dramaticamente. De repente, o avião começou a subir. Mas eu não estava fazendo absolutamente nada. O avião de Carlos parecia ser controlado por uma força desconhecida. Ele subia cada vez mais, incessantemente, e ele não podia fazer nada. 3.080, 3.110, 3.140, 3.170, 3.200 metros. Para onde? Eu não tinha a menor ideia. E me perguntei o que é isso, quem são eles, de onde vêm, o que eles querem. O avião chegou a 4.500 metros de altitude. Carlos tinha um grande problema. O pequeno avião poderia entrar em stall. Naquela época eu tinha mais ou menos 20 anos de idade. Eu comecei a pensar em mim, pensar na minha família, nos meus pais. Eu estava me sentindo muito mal. Estava muito nervoso. Eu acredito que esse é o maior medo que um piloto pode ter. Mas quando Carlos achou que estava prestes a morrer, os objetos estranhos se distanciaram e ele retomou o controle do avião. Eu tentei virar e foi aí que me dei conta de que tinha retomado o controle do avião. Carlos imediatamente começou a baixar o avião, já que se aproximava do aeroporto da Cidade do México. Eu estava com muito medo de que os objetos aparecessem de novo. Então comecei a descer muito rápido. Eu queria pousar logo. Mas o piloto descobriu que não seria capaz de baixar o trem de pouso corretamente. Luzes na cabine indicaram que as rodas não poderiam ser travadas. Quando o terceiro objeto veio e bateu na parte de baixo da fuselagem, pode ter danificado o trem de pouso. Carlos não tem escolha, a não ser aterrissar de qualquer maneira, se arriscando ao fazer um pouso forçado. Carlos avisou a torre de controle que achava que o trem de pouso estava danificado e que talvez não suportasse o avião quando ele tocasse o solo. Todos estavam muito preocupados, porque quando se faz uma aterrissagem sem o trem de pouso, sempre tem o risco da fricção causar uma faísca que pode atingir o tanque de combustível e explodir a aeronave. Os controladores de tráfego aéreo foram obrigados a tomar medidas drásticas e o aeroporto foi fechado imediatamente. Nesse ponto eu estava desesperado. Carlos foi instruído a pousar da melhor maneira que era capaz e escolheu uma faixa de grama entre 2 pistas. A minha única preocupação era me salvar naquela hora, chegar à terra firme. Eu estava nervoso e chorando. Após várias tentativas, Carlos finalmente se aproxima do solo, preparando-se para um acidente e temendo por sua vida. Mas o trem de pouso funcionou. Carlos estava vivo. Eu abri a porta e não desliguei o motor. Saí correndo de dentro da cabine e olhei para o avião. Percebi que estava tudo bem, que eu estava bem, eu estava inteiro.
Carlos enfrentou um frenesi da mídia quando jornalistas souberam que o aeroporto tinha sido fechado e sua história sobre os 3 OVNIs logo explodiu nos noticiários. Ninguém sabia dizer o que realmente havia acontecido, então Carlos imediatamente foi levado para o Centro de Serviços de Aviação do aeroporto para uma avaliação. Quando cheguei no Centro de Serviços, começaram a me fazer várias perguntas. O que aconteceu? Como eu estava me sentindo? As autoridades precisavam considerar a possibilidade de ele estar instável e ter tido alucinações, e Carlos logo passou por um exame médico. Porque as autoridades acreditavam que eu podia estar intoxicado, podia estar bêbado, podia estar drogado, que eu estava sem comer. Os médicos precisavam determinar se Carlos havia alucinado devido à hipoglicemia, uso de álcool ou drogas ou falta de oxigenação. Tudo isso pode provocar uma alteração no estado mental, o que o levaria a imaginar OVNIs. O Dr. Luiz Amescua conduziu o exame. Ele nunca conversou com um programa de televisão sobre o caso. Ele passou por uma avaliação completa como qualquer piloto. Fez exames de vista, audiometria, eletrocardiograma, exames de sangue. Os exames de sangue rapidamente demonstraram que Carlos não estava sob influência de álcool ou drogas. E no fim, a gente concluiu que estava tudo normal com o Carlos. Será que Carlos poderia ter inventado toda a história? O Dr. Richard Hayne, cientista pesquisador da NASA por 20 anos, foi até o México para tentar entender a história de Carlos. Ele é cientista-chefe da NARCAP, um centro de relatos de fenômenos anômalos da aviação americana. O Dr. Hayne já investigou mais de 3.000 casos de fenômenos aéreos não identificados em todo o mundo, incluindo vários avistamentos de pilotos comerciais que frequentemente relutam em reportá-los. Em 1996, um jato comercial que havia saído de Los Angeles de repente encontrou um OVNI voando ao redor do avião. Assim como vários pilotos que passam por esse tipo de experiência, o piloto deste caso preferiu continuar anônimo. Eu trabalhei muito duro para ter um desempenho seguro e uma reputação boa. Muitas pessoas que pilotam têm dificuldade de aceitar que esses objetos são uma realidade que pode acontecer. Eu acho que me expor mancharia minha reputação com essas pessoas. Seria válido, mas é o que iria acontecer. O Dr. Hayne já investigou muitos casos como este em que pilotos têm medo de falar. Por isso, ele duvida que Carlos se arriscaria a criar uma história de OVNI. Os pilotos podem acabar arriscando a carreira quando divulgam essas histórias estranhas. Quando eles decidem falar, acabam ridicularizados por colegas. Às vezes, eles têm a sanidade questionada e eles são forçados a procurar psiquiatras. Foi uma experiência que, muitos anos depois, ainda me dava receio de compartilhar. É muito difícil falar sobre esse assunto. Inventar um boato não faz nenhum sentido. Não existe nenhum motivo lógico para alguém, de propósito, inventar um boato. Carlos não foi a única testemunha dos eventos daquele dia. Imagens de radar sustentam sua versão. Em 26 anos de carreira, eu nunca tinha tido uma experiência igual e também nunca tive outra depois. Essa foi uma experiência única de um acontecimento totalmente insólito que eu vivi e que continua a ser muito, muito estranho para mim. Carlos de Los Santos afirma ter encontrado 3 objetos voadores misteriosos ao pilotar um pequeno avião rumo à cidade do México. E agora, pela primeira vez, um controlador de tráfego aéreo que participou do evento apresenta uma nova evidência na televisão. A minha tarefa naquele dia era cuidar do radar. Então, nós ouvimos uma chamada de rádio de um piloto que estava a quase 80 quilômetros do aeroporto da cidade do México, dizendo que estava encurralado por objetos não identificados. O radar indica a posição, a direção e a velocidade de uma aeronave.